Oiê! Sejam bem-vindos. Meu nome é Andressa, sou professora de biologia. Hoje nós vamos falar sobre ecologia. Professora, por que ecologia? Hoje eu vou dar algumas diquinhas para vocês em relação ao conteúdo que cai no Enem, focando em específico na parte da ecologia. Aí a gente já aproveita para ver, dentro desse tema, o que cai com uma frequência muito maior. Mas espera aí, se você está gostando desse tipo de conteúdo aqui no nosso canal, curta, comenta e compartilha. Quem sabe você não pode estar ajudando seu colega. Eu trouxe para vocês aqui essa imagem, que ela está mostrando justamente o que cai com maior frequência em biologia no Enem. Se a gente for reparar, a ecologia está aqui com 26,2%. Comparado aos outros, como por exemplo botânica, que estaria em segundo lugar com 9,2%, é uma frequência muito grande para um único tema. E a gente tem que lembrar que em biologia, todas as coisas, todos os conteúdos, eles vão estar de forma contextualizada. Então eu tenho um enunciado da questão, trazendo um contexto, juntando ali vários temas diferentes que estão dentro daquele conceito, e a partir disso eles fazem a pergunta em específico para a gente. Então a gente precisa, no primeiro momento, entender um pouquinho de cada coisa que seria a ecologia, o que que a ecologia trabalha, para depois a gente poder analisar aí como que vai surgir uma pergunta com esse tema lá no Enem. Então, começando com o que significa essa palavra ecologia. Ecologia é uma palavra que vem do grego, onde eco significa oikos, né, que seria uma casa, e o logos, estudo. Então, estudo da casa. No caso, a casa deles é aqui o nosso planeta, né? Então, é o estudo desse ser vivo no ambiente onde ele está inserido e as relações que ele tem aqui nesse ambiente. Dentro disso, eu trouxe alguns tópicos para vocês. Tópicos que a gente vai trabalhar nessa e nas próximas aulas também. Primeiro tópico, interações ecológicas. A forma como esse ser está se relacionando ali com outros seres vivos. Porque na biologia a gente vai agrupando. Eu estudo um ser vivo de forma separada, depois eu estudo ele dentro de uma população, comunidade e assim por diante. Então a gente vai ver do menor para o maior nível dessa interação. Os ciclos biogeoquímicos, então o ciclo da água, por exemplo, o ciclo do carbono, como que esses compostos eles são utilizados e reaproveitados aqui no nosso planeta, cadeias e teias alimentares, poluição e os impactos ambientais muitas vezes gerados aqui através da poluição. Então, dentro da ecologia, esses são temas que vão estar sendo trabalhados em questões contextualizadas. Então, ele pode trazer, junto com alguma notícia, por exemplo, de poluição, de algum impacto ambiental que aconteceu recentemente, né, ou relativamente recentemente, e ele quer que você consiga identificar aí algumas coisas dentro desses temas. Vamos começar aqui com interações ecológicas? Interação ecológica, como eu falei, é como esse ser ele vai interagir naquele ambiente. Seja ele interagindo com o ambiente em si, com os fatores que a gente chama de abióticos, aqueles que não têm vida, e também com outros seres vivos. Essas interações, elas podem ser do tipo intraespecífico ou interespecífica. Se for do tipo intraespecífico, significa que ela acontece com seres da mesma espécie. Se for de interespecífica, acontece com seres de espécies diferentes. Então, uma anêmona e um peixe-palhaço. Duas espécies animais totalmente diferentes que vão estar interagindo ali no que a gente chama de simbiose. Calma, isso a gente vai trabalhar depois. Então, é uma interação interespecífica porque são duas espécies diferentes que estão tendo uma certa interação, tem uma troca ali entre eles acontecendo. Essas interações, elas ainda podem ser classificadas como harmônica ou desarmônica. Aqui eu acredito que esses nomes, eles são meio que intuitivos, né? Harmônico é uma interação que não traz malefício para nenhum deles. E desarmônica vai ser aquelas que traz algum malefício. Uma predação, por exemplo, a gente vai ter um ser que está se alimentando do outro. Aquele que vai servir de alimento, para ele, é um malefício. Ele vai morrer para que isso aconteça. Já para o outro, não é um benefício. Ele consegue ali o seu alimento, tem energia para conseguir depois se alimentar, reproduzir e continuar suas interações ali naquele ambiente onde ele está inserido. Para isso, né, para conseguir colocar em prática esses primeiros tópicos, eu trouxe aqui uma questão do Enem de 2011, que trabalha justamente essas interações ecológicas. Então, eu quero que vocês percebam aqui o seguinte: a forma como enunciado ele está trabalhando essas interações.
Porque no geral embaixo, a gente sempre vai ter o nome da interação para escolher. Ele ainda pode colocar aqui, nas alternativas, além do nome, se ela é inter ou intraespecífica, se ela é harmônica ou se ela é desarmônica. Então é importante que a gente conheça cada uma dessas interações e que a gente conheça também esses termos, que é chato, a gente tem que decorar, infelizmente. Os vagalumes, machos e fêmeas, emitem sinais luminosos para se atraírem para o acasalamento. O macho reconhece a fêmea de sua espécie e, atraído por ela, vai ao seu encontro. Porém, existe um tipo de vagalume. Agora peço desculpa porque essa leitura aqui de nome científico me pega. Pótrus. Se não é isso, cientistas, peço perdão desde já. Cuja fêmea engana e atrai os machos de outro tipo, o Potinus, fingindo ser desse gênero. Quando o macho do Potinus se aproxima da fêmea de Pótoris, muito maior que ele, é atacado e devorado por ela. A relação descrita no texto entre a fêmea do gênero Pótoris e o macho do gênero Potinus é um exemplo de, vamos às opções, comensalismo, inquilinismo, cooperação, predatismo e mutualismo. Pelo amor de Deus, o que é isso? Começando com o comensalismo. Então, comensalismo é uma interação que acontece com seres de espécies diferentes. Por isso, nós chamamos ela de interespecífica. Como ela está acontecendo buscando fins alimentícios no geral, a gente fala que ela é harmônica. Aqui na imagem eu tenho um crocodiliano e uma ave. Essa ave aqui está na boca dele. Ele poderia se alimentar dela? Sim, ele ia sair em benefício. Mas aí seria desarmônica, né? Porque ele ia estar sendo alimentado, então ele ia acabar predando um outro, o outro morrendo desarmônico para ele. Mas isso não acontece. Por quê? Essa ave aqui vai estar se alimentando dos restos de comida que fica entre os dentes do crocodiliano. Por isso, é uma relação que a gente chama de harmônica. Os dois conseguem aí, eles têm benefícios. Benefício para a ave, tem um alimento ali relativamente fácil. Benefício para o crocodiliano, evita várias doenças na região da boca, doenças bucais. Né? Então, um tártaro, por exemplo, ele consegue evitar isso porque essa ave está se alimentando ali dos restos de comida que fica entre os seus dentes. Então, é uma relação harmônica e uma relação que acontece com dois seres de espécies diferentes, normalmente para fins alimentares. Depois, a segunda opção, letra B, é o inclinismo. Inclinismo é uma relação ecológica do tipo harmônica. E como ela acontece também com espécies diferentes, ela vai ser interespecífica. O exemplo, essa imagem que eu tenho aqui para vocês, é de uma briófita. Então, a briófita, ela vai se desenvolver em cima de uma árvore. E o nome dessa interação é inquilinismo, porque é como se ela fosse o inquilino mesmo. Ela mora ali em cima de favor. E qual é a vantagem para ela ao fazer isso? Ela fica mais próxima dos raios solares para fazer ali a sua fotossíntese, impede que outros seres, ao fazer isso, eles pisem nela. Então, para ela tem vantagem. Já para a árvore que ela está ali em cima, não muda nada na vida. Como consequência, para ela é nulo. Isso pode acontecer em algumas interações ecológicas. Às vezes o benefício vem só para um. Não acontece nada, não altera nada na vida do outro. Mesmo assim, é harmônica, porque ninguém está sendo aí prejudicado no processo. Então, uma relação de inclinismo, eu tenho um que está se utilizando do outro para morar, ele acaba ficando ali em cima. Um tem benefício e para o outro é indiferente. Depois vem a cooperação, que é uma relação também harmônica, que pode ser chamado de mutualismo ou de protocooperação. Se for chamado de mutualismo, ele vai ser o facultativo, ele não é obrigatório. Os seres aqui, eles não são obrigados a fazer essa interação, eles realizam porque eles querem. E eles têm algumas vantagens ao fazer isso, como, por exemplo, a alimentação, a proteção e o transporte. Olha a imagem. Aqui na imagem a gente tem uma anêmona, ela tá bem camufladinha aqui embaixo. E a gente tem aqui um artrópode. Essa anêmona, ao se fixar na concha dele, ela consegue se deslocar, porque ele não vai ficar paradinho ali, né, que nem ela. Ele vai se locomover para se alimentar, se reproduzir, viver a vida dele. E ela acaba indo junto com ele nesse processo. Só que além de ter o transporte facilitado,
quando ela tá ali presa nele, ela ainda consegue, talvez, uma fonte de alimentação muito maior. Porque como ele tá indo para vários lugares diferentes, ela não fica paradinha em lugar esperando que esse alimento chegue nela. Ela também pode conseguir proteção, porque já que ela tá ali presa nele, não vai vir outros predadores, talvez, tentar se alimentar dela, tá? Então, dependendo da interação que está acontecendo ali, do ser vivo que está fazendo essa interação, a gente pode encontrar esses 3 tópicos dentro de uma cooperação. Então, normalmente ele tem ali o envolvimento de algo com alimentação, proteção e transporte. Nesse caso aqui, da cooperação, ela tem benefício. Para ele, é indiferente. No geral, pode acontecer benefício para os dois, tá? Não só para um. Mas também espécies diferentes, então é interespecífica. Como não tem ninguém aqui sendo prejudicado, ela é harmônica. Predação. Na predação, eu vou ter um ser vivo se alimentando do outro. Nesse caso aqui, eu tenho uma predação que é carnívora, perdão, de carnívoros. Então, eu tenho um ser carnívoro que está se alimentando de um outro animal. Essa relação ela é desarmônica, porque esse ser aqui ele vai acabar morrendo. Mas, para o outro, ela é benéfica, já que ele consegue a sua alimentação, como eu citei anteriormente. Mutualismo. Nesse caso aqui, esse mutualismo, ele é aquele também não obrigatório. Mutualismo que não é obrigatório, ele vai acontecer aqui, nesse caso do peixe-palhaço e da anêmona, com benefício para os dois. Porque a anêmona consegue se alimentar do predador, que está indo ali se alimentar do peixe-palhaço. Elas são carnívoras. E peixe-palhaço, ele consegue proteção. Então, também entra, ó, naqueles 3 tópicos, que é alimentação, proteção e transporte. Como eu falei, algumas interações, elas são bem semelhantes entre si. E algumas interações, elas só vão se diferenciar ali em relação ao ser vivo que vai estar desempenhando ela. Nesse caso aqui, a gente tem uma outra interação, onde os dois eles saem em benefício, não é indiferente para o outro. Ela é interespecífica por ser com seres diferentes, espécies diferentes, e harmônica, porque os dois eles saem aqui em vantagem. Voltando lá para nossa questão, aquela relação que foi descrita anteriormente, ela vai ser de predatismo. Por quê? A gente tem aqui uma fêmea que vai devorar o macho da outra espécie. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Espero que tenha gostado. Mas, se você ainda não se inscreveu ou não curtiu o nosso vídeo, por favor, aqui nós temos vídeo todos os dias. Obrigada pela atenção, até a próxima!